A cadeia audiovisual é muito grande. São roteiristas, diretores de fotografia, atores, editores, produtores e por aí vai. Portanto, além de ser uma forma de arte, a chamada sétima arte, o audiovisual é também uma indústria. E uma indústria que movimenta um mercado multibilionário no mundo todo. Mas como funciona esse mercado? Como ele se tornou o que se tornou hoje? E como ele evoluiu no tempo? Para tentar responder essas perguntas, decidi fazer uma série de vídeos onde explico um pouco do mercado audiovisual, seus diversos segmentos e como ele funciona no Brasil. Meu nome é Adriano Spinola Filho, eu sou cineasta e esse é o Guia do Guerrilheiro Audiovisual. O início do cinema pode ser situado ali no final do século XIX, com os irmãos Lumière na França. Apesar de ter havido algumas experiências anteriores, foi considerada a exibição de 10 filmes dos irmãos Lumière, no dia 28 de dezembro de 1895, como o marco inicial do cinema. Corre a lenda, inclusive, que várias pessoas saíram correndo da sala desesperadas com medo de serem atropeladas pelo trem que se aproximava da cena do filme Chegada de um Trem à Estação de Ciotat. Se essa história é verdade ou não, desse dia em diante, produtores de filmes e estúdios começaram a surgir em várias partes do mundo. Nos Estados Unidos, o famoso inventor Thomas Edison já enxergava o potencial comercial das imagens do movimento quando decidiu investir no seu cinetoscópio. Ele já tinha um aparelho pronto em 1891, 4 anos antes dos irmãos Lumière terem desenvolvido o cinematógrafo. O problema era que o cinetoscópio de Edison era para uso individual, enquanto o cinematógrafo dos irmãos Lumière poderia ser visto de maneira coletiva, por uma plateia. E isso fez toda a diferença, não apenas porque melhorava a maneira como as pessoas apreciavam os filmes, como também era mais viável em termos econômicos. Enquanto uma máquina de Edison atendia uma pessoa de cada vez, a máquina dos irmãos Lumière poderia atender dezenas de pessoas. E convenhamos que é bem mais legal assistir junto com alguém do que sozinho. O cinematógrafo era realmente uma máquina incrível. Para se ter uma ideia, ela era capaz de não apenas filmar, mas revelar e projetar os filmes para o público. Além do mais, para filmar não era necessária energia elétrica como o cinetoscópio inventado por Thomas Edison. Dava para falar muito só sobre o cinematógrafo, mas o que é mais importante é que os irmãos Lumière não apresentaram apenas um invento. Eles criaram, na verdade, um modelo de consumo de filmes que dura até hoje. Isto é, as pessoas pagam uma entrada para ver imagens projetadas numa tela junto com outras pessoas numa sala escura. Conhece algum lugar parecido? Pois é, os irmãos Lumière criaram o que hoje conhecemos como cinema. E a partir daí a coisa explodiu. Mas como esse mercado se desenvolveu? Bem, o sucesso comercial dos irmãos Lumière foi imediato. A primeira exibição pública, aquela do dia 28 de dezembro de 1895, ao preço de 1 franco por pessoa, rendeu a eles 35 francos. Em um mês, já estavam fazendo 7.000 francos por semana. Por conta do sucesso dos irmãos Lumière, vários dispositivos foram inventados com tecnologia similar. Depois de exibidos, esses pequenos filmes eram vendidos para outros exibidores ao metro. Não importava o conteúdo, criando assim o primeiro mercado de distribuição de filmes. Nos Estados Unidos se popularizou os chamados Nickelodeons, que eram exibições baratas que custavam um níquel, daí o nome. Os Nickelodeons se tornaram uma forma de entretenimento das massas e rapidamente se espalharam pelo país. Os primeiros filmes do início do cinema eram apenas pequenos trechos de cenas cotidianas, as chamadas actualités, ou então cenas de estúdio. Apesar do seu sucesso inicial, acreditava-se que o cinema desapareceria, que era apenas uma novidade entre tantas outras daquela época. Os próprios irmãos Lumière deixaram o mercado em 1905, porque não viam futuros nos filmes, vejam só. Mas tudo começa a mudar quando inovações artísticas transformaram a linguagem cinematográfica. As cenas simples de fortões levantando pesos, bailarinas ou trens chegando em estações já não bastavam. As pessoas queriam ver mais, o público queria novidades. Pressionados então a atender os ávidos olhinhos dos primeiros cinéfilos, os produtores começaram a inovar. Foi aí que a brincadeira se tornou mais interessante. Uma figura central nessa discussão é Georges Méliès,
um mágico de carreira. O que George fez foi trazer os truques do palco para o cinema. Méliès é considerado o pai dos efeitos especiais. Foi ele quem produziu o clássico Viagem à Lua, no início do século XX, em 1902. Mas não só ele, como vários outros cineastas, começaram a criar truques visuais usando stop motion, exposição dupla, ou reverso ou slow motion. Mas sem dúvida, dentre todos os primeiros, Méliès foi o mais criativo. Além dos efeitos especiais, outro aspecto fundamental para o desenvolvimento da linguagem audiovisual foi a montagem. A montagem é basicamente a maneira como cada plano cria uma relação com o anterior. O que para nós hoje é trivial, já que somos acostumados com a linguagem audiovisual, naquela altura era uma grande inovação. O filme Ataque a uma Missão Chinesa, por exemplo, foi o primeiro a usar o contraplano. Várias outras inovações foram surgindo, como a ação contínua, atribuída ao inglês Robert Poe, e a montagem paralela, criada por D.W. Griffith no seu A Hora Fatal, de 1908. Na medida em que as técnicas se desenvolviam, os gêneros também foram sendo estabelecidos, como a comédia e o drama. Durante todo o início do século XX, houve um intenso crescimento da indústria cinematográfica em todo o mundo. Em 1907, já haviam 8.000 Nickelodeons em funcionamento nos Estados Unidos. Pela primeira vez, estavam sendo construídas edificações com o único propósito de exibição de filmes. Antes de Hollywood, a indústria do cinema estava localizada em Fort Lee, New Jersey, nos Estados Unidos. Pela necessidade de um lugar quente para se filmar no inverno, Jacksonville, na Flórida, foi escolhida para também ser sede de vários estúdios. Mais de 30 estúdios de filmes mudos se instalaram lá. Na cidade foi filmado o primeiro longa-metragem e também o primeiro filme a cor, utilizando a novíssima tecnologia do Technicolor. No embalo da nova indústria, além dos Estados Unidos, a Itália, a Inglaterra, a França e a Alemanha começaram a criar suas indústrias de cinema. A Itália, por exemplo, começou a produzir os grandes épicos que impressionaram o mundo, como o filme de Giovanni Pastore, La Caduta di Troia, de 1911. No início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, o cinema francês e italiano eram os mais populares. Com a guerra, entretanto, o cinema europeu foi devastado. A partir desse momento, então, que emerge a mítica Hollywood, que acabaria se tornando o centro da indústria do cinema no mundo. O motivo pelo qual os estúdios foram se deslocando para Hollywood foi que os produtores de cinema estavam sendo processados por Thomas Edison em New Jersey, na costa leste. Para fugir dos processos, os produtores então foram para a costa oeste, em Los Angeles, onde era mais fácil fugir da fiscalização. Além do mais, a terra era barata, o clima era ideal e se tinha acesso a vários tipos de paisagens como as montanhas e as planícies. Durante os anos 20, os Estados Unidos produziam 82% dos filmes no mundo. Eram em torno de 800 longa-metragens por ano. Dessa época que surgem os clássicos de Chaplin e de Buster Keaton. Assim também foi surgindo o chamado Studio System e o Star System, que caracterizaram a indústria do cinema americano e influenciou outras indústrias ao redor do mundo. A partir da década de 1930, começa então a era do som no cinema, que mudou totalmente o estilo e a forma de atuar dos atores. Um belo filme que retrata essa mudança é o famoso Sunset Boulevard, traduzido como Crepúsculo dos Deuses. No filme, vemos Gloria Swanson interpretando Norma Desmond, uma estrela do cinema mudo que caiu no ostracismo por conta do cinema falado. O interessante do filme é que, de fato, Gloria Swanson era uma estrela do cinema mudo que caiu no ostracismo. O filme também ressalta a diferença de atuação entre o cinema mudo, muito mais gestual e exagerado, para o cinema falado, muito mais contido. O filme foi nomeado para 11 Oscars e ganhou 3. Ele está listado como um dos melhores filmes de todos os tempos. Fica aqui a dica. Bom, pessoal, acho que o vídeo já está ficando um pouco longo. No próximo, conto um pouco mais sobre o impacto da chegada dos filmes coloridos, do desenvolvimento dos gêneros cinematográficos e muito mais. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Deixe o seu comentário e nos vemos no próximo. Um abraço.